Da prova, a gente tem essa expressãozinha aí, e o enunciado é: seja I o conjunto dos números inteiros que satisfaz a desigualdade, e N a quantidade de elementos de I. Então, com relação a N, o que podemos afirmar? Então, uma maneira aí complicada de dizer que ele quer o número de elementos, número inteiro, né, a quantidade de números inteiros que satisfaz essa inequação. E a princípio realmente assusta, né? Porque você tem 3 termos, tem módulo, tem x elevado à sétima, mas é exatamente esse módulo que simplifica bastante a nossa questão. Afinal, a gente quer saber quais valores dessa expressão, para quais valores, o resultado dela é menor ou igual a zero, é negativo. Mas galera, se a gente tem módulo aqui e módulo aqui, a gente já pode eliminar. Porque esses valores aqui nunca vão ser negativos. Podem ser até iguais a zero, mas negativos não. E aí, como eles podem ser iguais a zero, mais para frente a gente vai avaliar as raízes de cada termo. Por enquanto, em termos de estudo do sinal, a gente só se preocupa com esse terceiro termo aqui. Então, para fazer o estudo do sinal, a gente precisa das raízes. Então, vamos fazer essas raízes aí. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c. Isso aqui é igual a 7 mais ou menos. 4 vezes 54 vai dar 216. 216 mais 49, bom, se for 216 mais 50, a gente tem 266. Mas é 49, então vai ser 265 dividido por 2. Professor, 265 tem raiz exata? Não, não tem. E mais do que isso, nem dá para tirar ninguém da raiz, porque 265 é 5 vezes 53, os dois são primos. Então, como é que eu faço? Paciência, a gente só precisa determinar os inteiros que estão nesse intervalo. Então, na hora que a gente faz o estudo do sinal, olha, concavidade para cima, a maior que zero, a gente tem aqui 2 raízes, uma delas é 7 menos raiz de 265 sobre 2, e a outra é 7 mais raiz de 265 sobre 2. O que eu quero determinar aqui é quais são os inteiros, né, que ficam mais próximos desses dois números. Então, aqui a gente vai pensar qual é o inteiro, qual é o quadrado perfeito mais próximo do 265. A gente poderia pensar, por exemplo, no 16, né? Porque 16 ao quadrado é 256. Só que se a gente troca por 16, a gente também não tem um valor inteiro, reparem. Por causa desse 7, né? Na hora que eu somar e diminuir e dividir por 2, eu continuo tendo um número ali decimal. Agora ele é decimal exato, já melhorou bastante, não é irracional, é decimal exato. Mas mesmo assim não é inteiro, e a gente está procurando números inteiros. Então o que a gente pode fazer? Se com 16 não dá, vai com 15. O 15 é o mais próximo, porque aí fica 225, né? Então, quais são os inteiros mais próximos? 7 mais 15, 22, dividido por 2, 11. Então, 11 está em algum lugar aqui. E 7 menos 15 vai dar menos 8, sobre 2, menos 4. Então, menos 4 está em algum lugar aqui. Então, quantos inteiros a gente tem que já são soluções aí dessa inequação? Todos os inteiros do menos 4 até o 11. Então, o que a gente faz? 11 menos 4, o maior menos o menor, mais 1, porque eu também estou contando com os extremos, ok? Então, aqui vai ficar 15, 16. Acabou, professor? Não, agora a gente tem que avaliar os termos que estão no módulo. Só que, como a gente falou antes, eles nunca serão negativos. Então, não preciso me preocupar com o estudo de sinal. Eu só quero saber se eles possuem raízes, porque possuindo raízes, vai cumprir a inequação, porque a inequação diz que é menor ou igual a zero. Se fosse menor que zero, a questão estaria resolvida aqui, porque nem as raízes me importariam. Mas como é menor ou igual a zero, a gente tem que dar uma conferida nessas raízes. Então vamos lá, raiz
do x ao quadrado menos 4x mais 3. Esse é bem simples, né? Basta uma soma e um produto, dois números cuja soma seja 4 e o produto é 3. 3 e 1. Então, x ao quadrado menos 4x mais 3 possui raízes 3 e 1. Só que essas raízes 3 e 1 a gente já contabilizou quando a gente contou aqui do menos 4 até o 11. Menos 1 e 3 estão contidos nesse intervalo. Então, aqui a gente não tem que somar nada. Agora, a gente tem que avaliar o terceiro termo. X à sétima menos x à quarta mais x menos 1. Tá certo? E aqui, quando a gente tem duas potências, que já está se desenhando o agrupamento, né? A gente coloca a menor potência em evidência, x à quarta, dentro dos parênteses, x ao cubo menos 1, mais x menos 1. Igual a zero, porque eu quero determinar as raízes. X à quarta não dá para fazer nada. Agora, x ao cubo menos 1 é uma diferença de cubos. Então, aqui, x à quarta, que multiplica x menos 1, vezes x ao quadrado mais x, mais 1, mais x menos 1, igual a zero. Ok? E agora, a gente coloca x menos 1 em evidência, que multiplica x à quarta, vezes x ao quadrado mais x mais 1, mais 1. Claro, uma das raízes já é x igual a 1. E x igual a 1, de novo, já foi contabilizado. Então, a gente só tem que se preocupar com esse segundo termo, ver se tem alguma raiz. Só que observem esse segundo termo. X à quarta, vezes x ao quadrado, então já vamos abrir aqui, x à sexta. Ou então, até na forma de produto, fica bem claro aqui que não vai haver raízes. Vamos explicar por quê. Bom, x à quarta, né, é sempre positivo ou zero. Zero não é raiz porque tem esse mais 1 somando. Então, esse cara aqui é sempre positivo. E esse aqui, esse termo, também não tem raízes. Ou seja, nem este termo, nem este poderão ser negativos, ok? A questão não é nem se eles possuem raízes ou não, mas o fato de eles não possuírem raízes mostra pra gente que eles são sempre positivos, tá certo? Se eles são sempre positivos, mais 1, esse número continua sendo positivo, então não tem solução, não tem raízes aqui, tá certo? Então a gente já pode descartar. Então, quantas soluções inteiras existem? 16. E aí, basta você julgar de acordo com as afirmativas. Letra A, n é um número primo? Não. É divisível por 7? Não. Não divide 53.904. A gente tem que ver se ele é divisor de 53.904, né? Para isso, não precisa dividir por 16. Basta seguir dividindo por 2. Então, por quê? Porque você já está vendo que ele vai ser par, né? Mas aqui, acho que até vale a pena a gente fazer a divisão por 2, só que ele é um número bem grande. Então, 6 vezes 2, 12, 19, 8 vezes 2, 16, 9 vezes 2, 18, 5, pronto. Galera, esse número aqui não só é divisível por 2, como é divisível por 4, né? Ele termina em 52. Então, vamos dividir por 4. E quando a gente divide por 4, vamos ter isso aqui. 6 vezes 4, 24, sobra 2. 7 vezes 4, 28, 1. 3 vezes 4, 12, 3, 32. 8 vezes 4, 32. Então, repare, fizemos uma divisão por 2 e uma divisão por 4. Ao todo, fizemos uma divisão por 8. E esse número continuou par. Ou seja, ele ainda é divisível por 2 e ao todo será divisível por 16. A gente não precisa nem fazer a conta. Então, a letra C também está errada. Letra D, n é um quadrado perfeito, com certeza. E letra E, n é divisível por 6? Não. Então, bastou aqui a gente fazer o estudo do sinal. Não desanime porque a raiz não é inteira. Basta você determinar os inteiros mais próximos.
e se preocupar com as raízes dos demais termos. Lembrando que o módulo aqui não interfere no estudo de sinal.